Bom dia, aqui é Moça Henrique Sarajabo, estudante do ISCED, no curso de Gestão de Sistemas de Informação, segundo ano. Hoje venho falar de fundamentos de HTML. HTML é uma linguagem para descrever o conteúdo de documentos da web. Usa sintaxe especial e contém marcadores em volta do texto dentro do documento para informar os agentes do usuário como eles devem interpretar essa parte do documento. A linguagem HTML define vários elementos para a composição de uma página. Cada elemento é composto por uma etiqueta inicial, conteúdo e etiqueta final, que são elementos do tipo elemento de conteúdo. Alguns elementos não possuem conteúdo nem etiqueta final, são do tipo elemento vazio. Temos aqui também a breve historial. Quando Tim Berners-Lee inventou a web, ele criou o primeiro servidor web e a primeira versão do HTML. O HTML mudou de uma maneira muito importante desde aqueles primeiros dias, mas uma boa parte do conteúdo HTML de hoje já estava nesta documentação inicial, e mais de metade de tags descritas no documento original, HTML tags, ainda vão existir. À medida que mais e mais pessoas estavam escrevendo páginas da web e alternativas ao navegador original, mais recursos foram adicionados ao HTML. Também muitos foram adotados universalmente, como elemento usado para inserir uma imagem em um documento. Usado pela primeira vez no NCSA, Mosaic. Outras tags eram proprietárias e usadas apenas em um ou dois navegadores. Havia uma necessidade crescente de padronização para que os autores de outros navegadores pudessem ter um documento, conhecido como especificação, que descrevesse definitivamente a aparência do HTML, para que pudessem julgar se estavam pulando partes da implementação do HTML. Temos também elementos de bloco e online. Em HTML existem duas categorias gerais de elementos que correspondem a dois tipos de conteúdo e estruturas que esses elementos representam. São elementos de bloco, elementos inline. Elementos de bloco são aqueles de nível superior e normalmente definem a estrutura do documento. Pode ser útil visualizar elementos de bloco como aqueles que começam em uma nova linha e representam uma quebra da antiga. Alguns elementos de bloco comum incluem parágrafos, listas, títulos e tabelas. Os elementos inline são aqueles que são incluídos nos elementos estruturais do bloco e que incluem apenas partes do conteúdo do documento, e não parágrafos inteiros ou grupos de conteúdo. Um elemento embutido não fará com que uma nova linha apareça no documento. São os tipos de elementos que aparecem dentro de um parágrafo de texto. Alguns elementos online comuns são links de hipertexto, palavras ou frases destacadas ou citações curtas. Todo documento HTML começa com uma tag de documento HTML. Embora não seja obrigatório, é uma boa convenção iniciar o documento com tag mencionada abaixo. O doctype. Em termos de HTML, todo o código HTML deve ser colocado entre tags HTML básicas. Ele começa com HTML e termina com a tag HTML. Ilustra a descrição. Todo o padrão do código será mais ou menos assim, como ilustra a imagem a seguir, abaixo. Este código não existirá nada, ele apenas mostra o padrão
básico de como escrever o código HTML e nomeará o título da página como Grind4C Greeks. A fonte deste trabalho foi o http://mosaic, como descreve o link abaixo, que foi acesso hoje, dia 24 de 3 de 2023, às 11 horas. Obrigado e boa tarde.